Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre um rumor muito interessante de uma fonte bem confiável, tá? Não é o Daniel RPK, mas é uma fonte muito confiável sobre a formação dos Illuminates multiversais dentro do UCM, exatamente. Segundo esse rumor, né, a Marvel teria ali um interesse em fazer alguma coisa desse tipo, né? Vou comentar com vocês sobre essa equipe, quem pode estar nessa equipe aqui, segundo esse rumor, né? E como isso aqui pode dar indícios de como a Marvel vai ficar após Guerras Secretas, exatamente. Então vamos começar falando pelo grande rumor, né, galera? Bom, o rumor, ele começa, né, dizendo aí pra gente que a Marvel Studios estaria considerando introduzir a equipe dos Illuminates multiversais no MCU, no UCM, né? E bom, esse rumor vem do My Cosmic Circus, que é uma fonte muito confiável, né? Tá batendo de frente ali com o Daniel RPK. E segundo esse rumor ainda, essa equipe de Illuminates multiversais seria composta por nada mais, nada menos do que Miguel O'Hara, Reed Richards, Doutor Estranho, Professor Xavier e o Fera, galera. Exatamente, né? Bom, primeiro, né, que vamos falar um pouquinho sobre os Illuminates, depois eu comento sobre essa formação e sobre os Illuminates multiversais, né? Até porque esse rumor não diz ao certo, não especifica que versão de super-heróis são esses, né? Então a gente pode falar diversos Reed Richards, por exemplo, outras versões de Fera, outras versões de Professor Xavier, outras versões até do próprio Miguel O'Hara. Eu vou comentar quais versões que a gente pode ter nessa equipe, tá? E o porquê que a Marvel já até planejou tudo isso e a gente só tava na nossa cara, a gente só não percebeu. Mas primeiro, pra você que não sabe, vou explicar quem são os Illuminates nos quadrinhos, né? A gente já teve esse vislumbre dos Illuminates em live action, nos filmes, e em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, Doutor Estranho 2. A gente teve aquela equipe de Illuminati lá no universo 838 sendo mostrada, né? A equipe inicial ali no universo 838 era formada pelo Barão Mordo, a Capitã Carter, a Capitã Marvel da Monica Rambeau, o Professor Xavier, o Reed Richards, né? Como o nosso Senhor Fantástico, né? E Raio Negro, perdão. E que compõem aquela equipe ali dos Illuminatis do universo 838 no filme do Doutor Estranho 2, né? Mas quem são os Illuminatis dos quadrinhos e qual é a função dos Illuminates, né? Bom, os Illuminates, eles são basicamente um grupo das maiores mentes, tanto de poder quanto pensantes mesmo, de inteligência, dentro da Marvel. E essa equipe, ela é bem escondida, e por isso o seu nome de Illuminati, né? Nos quadrinhos, a formação inicial dos Illuminates foi, né, com Doutor Estranho, o Reed Richards, né, representando aí o Quarteto Fantástico, o Namor representando a Atlântida, o Raio Negro representando todos os Inumanos, o Homem de Ferro representando aí os heróis, né, de Nova York, os heróis da Terra, né, o Professor Xavier representando os mutantes, o Pantera Negra representando o Wakanda e o Capitão América representando essa liderança de um super soldado, essa liderança de um grande, né, combatente de uma guerra. Porém, né, nos quadrinhos, o Capitão América não durou muito tempo nos Illuminates, porque os Illuminates, como eu falei, eles servem como uma equipe bem escondida e secreta ali dentro da sociedade para tomarem decisões muito importantes. Vamos supor, né, tá entrando uma nave de outro universo aqui no nosso universo, igual tá acontecendo agora no CM, né? Quem que vai tomar as decisões? Os Illuminates. Os Illuminates vão tomar decisões entre si, já que são os maiores poderes de super-heróis aí, né, juntos. Eles vão tomar a decisão entre eles do que eles vão fazer com essa nave de outro universo entrando aqui, entendeu? É basicamente essa a função dos Illuminates. E ó, como eu falei, o Capitão América, ele foi demitido dos Illuminates nos quadrinhos, né? Porque ele não concordava com algumas atitudes, com algumas coisas dos Illuminates, e ele acabou saindo, acabou sendo, na verdade, demitido mesmo, né? Largaram ele de mão dos Illuminates. Mas bom, já introduzi eles nos quadrinhos, vocês já sabem quem eles são. Como eu falei, já tivemos esse vislumbre dos Illuminates em Doutor Estranho 2, mas por que a Marvel estaria querendo formar uma equipe de Illuminates multiversais se a gente não tem nem os Illuminates no universo 616? Isso também é uma pauta pra gente entrar. Até porque lá em Homem de Ferro 2, a gente consegue ver no celular do Tony Stark um aplicativo com o nome Illuminati e com a mesma fonte, né, das letras de Illuminati nos quadrinhos da Marvel. Então a gente pode criar várias teorias de que os Illuminati existem no universo 616, só são bem secretos, a gente nunca viu isso, mas eu acho isso muito difícil. Eu acho que aquele aplicativo pode ser tido só algum tipo de referência aqui pros fãs, mas acho isso muito difícil, até porque o Doutor Estranho 2 não
não sabia o que eram os Illuminati, não sabia, não fazia ideia do que era aquilo, né? Mas, já que a gente não tem a equipe dos Illuminati, pelo menos oficialmente, no universo 66, por que a Marvel iria querer criar uma equipe de Illuminatis multiversais? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que a gente está lidando com, né, óbvio, a saga do multiverso, onde todo filme vai ter alguma coisa relacionada ao multiverso, principalmente Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Vingadores Doomsday não deve ser o fim dessa saga no multiverso, até porque ela vai terminar em Guerras Secretas, que vai encerrar tudo, né? Vingadores Doomsday só vai abrir a porta para isso tudo. E por que eu falei que essa provável equipe de Illuminati aqui, de multiversais do UCM, podem dizer muito sobre depois de Guerras Secretas? Porque, galera, provavelmente essa equipe aqui não vai ser formada durante Vingadores Doomsday, porque a gente tem nela, né, o Miguel O'Hara, né, que é o Homem-Aranha 2099, e ele não vai aparecer em Vingadores Doomsday. A gente pode ter a presença dele em Vingadores Guerras Secretas, já que Guerras Secretas vai lidar com inúmeros universos, né? Doomsday a gente deve ter apenas ali a Latveria, deve ter ali o mundo de batalha do Doutor Destino, com alguns universos no mundo de batalha, mas não abranger isso tudo de multiverso, igual deve ser em Guerras Secretas. Fora, né, que a gente deve ter nessa equipe, como o rumor tá dizendo, o Doutor Estranho. E o Doutor Estranho não vai nem participar de Vingadores Doomsday, porque ele está lidando com as incursões, né, que vai ser lidada no terceiro filme de Doutor Estranho, que deve sair antes de Guerras Secretas. Então, o Doutor Estranho não vai nem aparecer em Vingadores Doomsday. E se essa equipe vai ter o Doutor Estranho e Miguel O'Hara, já é um grande spoiler de que essa equipe vai ser formada durante Vingadores Guerras Secretas. E se essa equipe for formada durante Vingadores Guerras Secretas, o que quer dizer pra gente? Que vai ser formada após Vingadores Guerras Secretas. Ué, mas por que eles não podem formar essa equipe durante Vingadores Guerras Secretas? Galera, eles até podem, sabe? Se eles quiserem formar essa equipe agora, eu tô cagando, eles podem formar. A questão é que Guerras Secretas vai ter muita coisa pros super-heróis ali da Marvel resolverem. Não vai ter tempinho pra herói de cada universo ali se juntar e falar: vamos criar uma equipe de Illuminati multiversal, porque o Doutor Estranho já viu isso, né? Ele já viu uma equipe de Illuminati, vamos criar uma de vários universos, né? Não vão ter tempo pra fazer isso. Ué, mas Miguel, por que eles iriam formar então uma equipe depois de Guerras Secretas? Guerras Secretas não pode até, talvez, fazer um soft reboot dentro da Marvel, né? A gente pode ter algumas mudanças. Por que eles fariam depois de Guerras Secretas? Porque, galera, essa equipe de Illuminatis multiversais seria justamente para proteger de coisas de multiverso. Coisas multiversais. São uma equipe de Illuminati multiversal. É uma equipe para proteger, para eles não deixarem mais coisas acontecerem com o multiverso. Como Guerras Secretas vai ser uma guerra absurda, vai ser um tamanho gigantesco dentro do multiverso, obviamente vão ter muitas coisas que vão acontecer após Guerras Secretas. Muitas coisas que vão vir, né, dos acontecimentos das Guerras Secretas. Então, vai precisar de alguém, vai precisar de uma equipe para proteger de incursões, proteger de coisas, né, que podem acontecer no multiverso. Como a gente não tem ninguém protegendo o multiverso, a gente tem o Godlock que tá com o multiverso nas suas mãos. Beleza, mas ele não protege o multiverso, ele só tá comandando o multiverso para não deixar, né, que ele desande, mas ele não pode controlar as coisas que acontecem no multiverso. Então, como não tem ninguém protegendo o multiverso atualmente, a gente vai ter muitas incursões e que vai encarretar em Vingadores Guerras Secretas. E após tudo isso ser resolvido no final do filme, as incursões serem resolvidas, vai ser necessário uma equipe para proteger. Então, essa equipe de Illuminatis multiversais é completamente ligada ao filme de Guerras Secretas. Não tem nada a ver com Doomsday. E se esse rumor já tá saindo, é porque a Marvel já está além. A Marvel já tá pensando muito além de Guerras Secretas, né? Porque essa equipe deve ser formada, como eu falei, no final de Guerras Secretas. E vamos lá, vamos para as variantes. Vamos para as pessoas da equipe, né? Vamos voltar para a equipe que eu falei, que é formada pelo Miguel O'Hara, Reed Richards, Doutor Estranho, Professor Xavier e o Fera. Qual vai ser essa equipe? Quem vai estar nessa equipe, né? Qual variante de cada personagem? Vamos começar pelo meio-meia. A gente precisa de alguém representando o universo 66, o universo principal da Marvel, né? E essa pessoa é, obviamente, o Doutor Estranho, por isso que ele está nessa lista. Ele deve voltar a ser o Mago Supremo, ali em Guerras Secretas, obviamente, ou em Doutor Estranho 3, ele deve voltar a ser o Mago Supremo e ele deve representar o universo 66 nessa equipe, beleza. Quem deve ser o Reed Richards dessa equipe?
o Reed Richards que a gente tem atualmente na Marvel. O Reed Richards do filme de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, o do Pedro Pascal. Não tem como ser outro Reed Richards. Ah, mas a gente tem outros Reed Richards pelo multiverso. A gente tem, assim como a gente tem vários Homens-Aranhas. Só que qual Reed Richards a Marvel tá dando importância atualmente? O do Pedro Pascal, o que a gente vai ver em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então é meio óbvio que seja o Reed Richards de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, mostrando que ele não deve morrer em nenhum dos filmes dos Vingadores, né? Professor Xavier, quem pode ser, né? Assim, a gente não teve outro Professor Xavier sendo mostrado nos filmes, né? A não ser o Professor Xavier dos filmes dos X-Men da Fox, né? Ah, mas a gente teve em Doutor Estranho 2. Beleza, ele morreu. Ele não conta, né? Então é bem provável que seja o Professor Xavier do universo da Fox, do Patrick Stewart, mostrando que Professor Xavier também não deve morrer em Vingadores Doomsday nem em Guerras Secretas. Qual deve ser o Fera? Galera, é meio óbvio também que é o Fera de The Marvels. Ué, mas como assim? Por que não é o Fera do universo da Fox? Assim, galera, a gente tem um Fera aleatório aí nos filmes da Marvel, que é o Fera de The Marvels, né? E que é o Fera que vai retornar para o filme de Doomsday. O Fera que vai retornar para Doomsday e Guerras Secretas não vai ser o Fera lá dos filmes da Fox, vai ser o Fera de The Marvels. E isso já prova o porquê que a Marvel introduziu aquele carinha na cena pós-crédito de The Marvels, porque ele deve ter alguma importância no futuro. A gente vai ver ele em Doomsday e a gente deve ter ele nessa equipe de Illuminati multiversais. Essa deve ser a importância dele. Por que ele apareceu por enquanto? Por que ele vai voltar em Doomsday? Essa deve ser a importância do Fera que a gente viu em The Marvels. A gente deve ver aqui o universo ele pertence, né? Se é o 838, se é um universo que a gente ainda não conhece, mas ele deve ser o Fera dessa equipe. E vamos para a incógnita. Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. Qual versão que vai ser, galera? Assim, a gente só tem uma versão de Miguel O'Hara apresentada até agora, que é o de Homem-Aranha no Aranhaverso, né? O Homem-Aranha ali da animação. Ué, mas a Marvel vai botar uma animação no meio ali, né? Assim, isso seria muito interessante, porque representaria, né, os universos de animação. Ou seja, né, a gente teria cada personagem dessa Illuminati multiversais seriam personagens que a gente já viu de diferentes universos. Nenhum deles são de universos iguais. Isso é maneiro, né? E a gente precisa de alguém representando o quê? Além dos Homens-Aranhas e o Aranhaverso, alguém que já entende muito de multiverso e alguém para representar esse universo de animação, né? Que no caso é o Miguel O'Hara de Aranhaverso. O cara é literalmente o líder do Aranhaverso. É literalmente o líder do Aranhaverso. Então, ele tem muita experiência com o multiverso e não seria difícil ter ele nessa equipe. Ah, mas ele é uma animação. Galera, a gente sabe que a Marvel vai jogar, tanto pra Doomsday até, tem rumores, né, de que a Marvel vai botar algumas figuras de animação em Doomsday, e a gente deve ter também, obviamente, Guerras Secretas, porque como eu falei, Guerras Secretas vai abranger tudo de multiverso, né? Então se a gente vai ter Miles Morales do Aranhaverso, Miguel O'Hara do Aranhaverso das animações aparecendo em algum filme dos Vingadores, vai ser em Guerras Secretas, não em Doomsday. Então, não duvidaria de que é o Miguel O'Hara do Aranhaverso nessa equipe de Illuminati multiversais. Além da peita, como eu falei, né, a responsabilidade que ele já tem sobre multiverso, ele sabe muito, ele é muito casca grossa dentro do multiverso. Ele seria uma ótima peça para essa equipe e para proteger o Aranhaverso. Cada um dessa equipe protegendo alguma coisa, né? Seria muito interessante, cada um de um universo diferente, como eu falei, e essa é a minha hipótese para cada versão dessa equipe. Comenta aí o que vocês acham, se vocês acham que é outro Reed Richards, outro Miguel O'Hara, né? Ou se vocês acham que essa equipe nunca vai acontecer. Comenta aí o que vocês acham, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!